Olá, eu sou a professora Cíntia e nós vamos para mais um vídeo de correção de atividades. Esse é o vídeo para corrigir a semana 4 do PET do primeiro ano do ensino médio, volume 5. Nesse PET, nós estamos trabalhando com questões de trigonometria, com triângulo, retângulo, e aqui nós vamos utilizar os valores dos ângulos notáveis. Nós vamos trabalhar com os conceitos de seno, cosseno e tangente. Então, só para a gente relembrar, o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno de um ângulo é o seu cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seno sobre cosseno. Já na primeira questão, nós vamos utilizar esses conceitos. A gente vai analisar em cada uma das questões e ver qual deles melhor se encaixa. Na letra A, nós temos um triângulo retângulo, temos aqui um ângulo agudo de 60 graus, temos o valor do seu cateto oposto e queremos encontrar o cateto adjacente. E isso nos remete ao quê? A tangente. Então, nós vamos trabalhar com o conceito de tangente na letra A. A tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, eu vou usar isso aqui, olha. Cateto oposto, que é 8 raiz de 3, sobre x, que é o cateto adjacente, é o conceito de tangente, tem que ser igual a raiz de 3, que é a tangente de 60. Então, x raiz de 3 vai ser igual a 8 raiz de 3. Então, aqui a gente pode dividir a raiz de 3 pela raiz de 3. O x fica igual a 8. No caso da letra B, nós temos aqui um ângulo agudo de 30 graus, nós temos o cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa nos remete ao seno. Então, nós vamos trabalhar com o valor aqui do seno de 30 graus. O seno de 30, é só olhar na tabelinha, vale 1/2. Então, aqui nós teremos x, que é o cateto oposto, sobre 11/2, que é o cateto adjacente, é igual a 1/2, que é o valor do seno de 30 graus. Eu vou efetuar essa divisão aqui, olha, para a gente dividir duas frações, é só multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter x vezes 2 sobre 11, isso tem que ser igual a 1/2. Aplicando proporção aqui, né, produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós vamos ter aqui 2x vezes 2 é igual a 4x, e 11 vezes 1 é igual a 11. O valor de x aqui, então, vai ser 11 quartos. Então, tá aí a letra B. Vamos para a letra C. Então, aqui nós vamos trabalhar com o conceito do seno de 45. Nós temos aqui o cateto oposto e a hipotenusa. Então, nós temos que 6, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é x, tem que ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos ter aqui x raiz de 2 igual a 12, né? Nós temos 2 vezes 6. O x vai ser igual a 12 sobre a raiz de 2, e não pode ficar radical no denominador. Sempre que isso acontecer, a gente vai racionalizar. Então, esse aqui vai ser 12 raiz de 2 sobre 2, que aqui eu multipliquei 12 vezes raiz de 2, a gente manteve, e a raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 4, e a raiz de 4 é o próprio 2. Aqui eu ainda posso simplificar, né? Posso dividir 12 por 2. A resposta final é 6 raiz de 2. No caso da letra D, deixa eu trocar a cor aqui para diferenciar um pouco. Nós temos aqui o ângulo de 60 graus. Nós temos o cateto adjacente e a hipotenusa. O conceito de cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Então, nós vamos trabalhar com o cosseno de 60 graus. Vamos lá na tabelinha olhar qual que é esse valor.
Então, o valor do cosseno de 60 é 1/2. Vocês podem perceber aqui, olha, que quando eu falo no seno de 30, ele é 1/2. É o mesmo valor que o cosseno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, é o mesmo valor do cosseno de 30. Isso acontece porque eles são ângulos complementares, a soma deles é 90 graus. Então, quando eu tenho ângulos complementares, o seno de um é o valor do cosseno do outro, e o valor do cosseno de um é o seno do outro. É por isso que acontece essa coincidência aqui, digamos assim, com os ângulos de 30 e 60 graus, tá? Então, o valor do cosseno de 60 equivale ao valor do seno de 30. É muito bom para lembrar esses valores aí, ter esses conceitos em mente. Então, nós teremos que x sobre 9, cateto adjacente sobre hipotenusa, vai ser igual a 1/2, que é o valor aí do cosseno de 60. Multiplicando cruzado, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Nós vamos ter que 2x é igual a 9 e x é igual a 9/2. Letra E. Nós temos aqui o ângulo de 45 graus, o cateto adjacente e a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Nós vamos trabalhar com o valor do cosseno de 45 graus. Vocês já devem ter reparado também que o valor do seno e do cosseno de 45 é o mesmo, né? É sempre raiz de 2 sobre 2. É o mesmo motivo dos valores aí de seno e cosseno de 60. O 45 ele é complementar com ele mesmo, né? Então, 45 mais 45 dá 90 graus. Por isso que os valores de seno e cosseno são iguais. Então, tanto o seno quanto o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Então, nós temos que x sobre 6, cateto adjacente sobre hipotenusa, é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos ter que 2x é igual a 6 raiz de 2. Esse 2 passa dividindo aqui por 6, né? Então, 6 dividido por 2, nós vamos ter 3 raiz de 2, é o valor de x. No caso da letra F, nós temos que definir aqui, vamos ter que definir quem é essa hipotenusa, quem é esse lado aqui, né? Porque nós vamos ter o cateto adjacente ao ângulo de 30, e a hipotenusa que é x. Então, eu vou chamar esse aqui de A, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras e vou achar esse valor de A aqui, que considerando este triângulo retângulo aqui, ele é a hipotenusa. Então, nós vamos ter que A ao quadrado é igual a raiz de 10 ao quadrado mais a raiz de 2 ao quadrado. Então, teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, A ao quadrado aqui vai ser igual a 10, né? A raiz de 10 ao quadrado é o próprio 10. 10 ao quadrado é 100, a raiz de 100 é 10. Mais 2, né? A raiz de 2 ao quadrado é a raiz de 4 e a raiz de 4 é igual a 2. Então, A ao quadrado vai ser igual a 12. Nós vamos ter que A vai ser igual a raiz de 12. 12 não tem raiz exata, mas a gente vai fatorar, a gente pode simplificar. Então, vou dividir tudo por 2. 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, aqui para facilitar, ó, o 2 ao quadrado eu consigo tirar de dentro da raiz, né? 2 vezes 2, 4. Raiz de 4, 2. Raiz de 3, porque ela não sai. Não tem como a gente calcular. Então, o A vai ficar 2 raiz de 3. Agora, eu vou achar aquele valor de x que está sendo pedido aqui, ó. Esse valor de x aqui. Como nós já conhecemos esse A gente conhece o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus e também conhece a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa, nós vamos trabalhar com o conceito de cosseno de 30 graus. Então, o cosseno de 30, a gente pode levar a tabelinha. Aqui é a raiz de 3 sobre 2. Vamos trabalhar com esse valor. Então, nós teremos aqui o cateto adjacente, que é 2 raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é x,
tudo isso tem que ser igual a raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos ter x raiz de 3 igual 2 vezes 2, 4, raiz de 3. A raiz de 3 divide com ela mesma, dá 1, então x é igual a 4. É a resposta final. Questão número 2, ela diz para, considere esse triângulo que é retângulo em C. Então, nós temos um triângulo aqui, aqui a gente tem um ângulo reto. Se eu não estou muito enganada, essa questão já caiu em algum lugar. Eu não lembro em qual semana exatamente, mas não vamos resolver. Então, para esse triângulo, o seno de A é igual a... Então, a gente quer o valor do seno deste ângulo aqui. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o valor do seno aqui nesse caso, o valor do seno vai ser 5, que é o cateto oposto ao ângulo A, sobre 10, que é o valor da hipotenusa. Isso aqui pode ser simplificado, a gente pode dividir tudo por 5, dá 1/2. Então, o valor do seno de A, letra D, 1/2. Questão número 3, sendo o seno de alfa igual a M e o cosseno de alfa igual a N, com o A sendo um ângulo entre 0 e 90, ou seja, um ângulo agudo, né? O valor da tangente de A é... A tangente, o conceito de tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou, como a gente viu lá no inicinho do slide, seno sobre cosseno. Se o seno de um ângulo alfa é M e o cosseno desse ângulo alfa é N, a tangente do alfa é M sobre N. Letra A. Questão número 4. Para determinar a altura de uma torre, um topógrafo colocou o teodolito, o aparelho de medir ângulos, a 100 metros da base e obteve um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que a luneta do teodolito estava a 1,5 metros do solo, qual era aproximadamente a altura da torre? Aí pede para usar a tangente de 30 igual a 0,58. Então, a gente tem aí que esta altura que a gente está procurando, eu vou chamar ela de H, essa altura da torre aqui, olha, a gente tem com relação ao ângulo de 30 graus. A gente está falando aqui do cateto oposto ao 30 graus, que eu chamei de H, e do cateto adjacente, que é 100 metros, que é essa distância que está aqui, né? Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, realmente é a tangente que a gente vai usar. Então, eu vou dizer que H, que é a altura, sobre 100, que é a distância, tem que ser igual a 0,58. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente é igual a 0,58, porque é só multiplicar cruzado, né? A altura vai ser equivalente a esse 0,58 vezes 100. Isso aqui vai dar 58 metros. Como a questão diz aqui, olha, que o aparelho já está aqui a 1,5 metros do solo, né? Então, tá faltando a gente somar esse 1,5 aqui para completar a altura da torre, né? Então, a gente tem os 58 metros que a gente encontrou, mais 1,50 m. Então, a altura total aí da torre vai ser aproximadamente 59 metros e meio, 59,5. Então, a número 5, ela diz que em um triângulo retângulo, o cateto adjacente ao ângulo agudo θ mede 4/5 centímetros e o cateto oposto a esse ângulo mede 2/5. Quer saber o valor da tangente desse ângulo, não é isso? Nessas condições, a tangente do ângulo θ é igual a... A tangente, como a gente já viu, era determinada por cateto oposto sobre cateto adjacente. Essa é a definição de tangente. Então, nós temos aqui, se o cateto adjacente vale
4/5, né? Então, nós temos cateto adjacente 4/5 e oposto 2/5. Então, nós vamos colocar 2/5, que é o cateto oposto, dividido por 4/5, que é o cateto adjacente. Para a gente dividir duas frações, basta a gente multiplicar a primeira, então 2/5, pelo inverso da segunda. Então, se a fração é 4/5, o inverso é 5/4. Aqui o 5 já cancela, nós vamos ter só 2/4, que pode ser simplificado em 1/2. E como lá nas questões está dando em número decimal, a gente sabe que o meio é 0,5. Então, a resposta correta é a letra C, 0,5, é o valor da tangente. Questão número 6. A altura de um triângulo equilátero divide-o em dois triângulos retângulos. Então, a gente tem um triângulo equilátero, vem a altura aqui e divide ele em dois triângulos retângulos, com ângulos agudos medindo 30 graus e 60 graus, como mostra a figura. Conhecendo as medidas dos lados desses triângulos, podemos utilizá-las para calcular o valor do seno, do cosseno e da tangente de 30 e 60 graus. Desse modo, o valor do seno de 30 com o cosseno de 60 é... Bom, nós já temos lá os ângulos, a tabela com o valor dos ângulos notáveis, né? Então, a gente já tem como saber aí qual que é o valor do seno de 30, cosseno de 60 e tal. Mas, como está pedindo aí para a gente usar esses valores, vamos deduzir aqui o valor do seno e do cosseno de cada um deles. A gente pensa aqui, por exemplo, no ângulo de 30 graus, a gente pode determinar o seno com o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Então, aqui, ó, o seno de 30 é igual a x/2, que é o cateto oposto, dividido por x, que é a hipotenusa. Então, a gente pode fazer aqui a divisão, ó, divisão de fração é a mesma coisa que multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Dividindo x por x aqui dá 1, então aqui vai sobrar 1/2, é o valor do seno de 30. Nós já vimos lá, eu já comentei com vocês lá no vídeo da primeira parte da semana 4, que como os ângulos de 30 e 60 graus são complementares, o valor do seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, se o seno de 30 é 1/2, 1/2 é também o valor do cosseno de 60. Então, isso que está pedindo aqui, eu só preciso somar 1/2 com 1/2. Uma metade com outra metade dá o quê? 1/2. Então, a resposta correta, letra A, dá 1. 7. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel 18 por 12 centímetros. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Após a primeira dobradura, a medida do segmento AE é. Então, quer saber qual é essa medida aqui, ó? Quando ela dobrou, ela sai aqui, olha, a folha se ela tivesse completinha, estaria mais ou menos assim. Vamos fazer de conta que está retinho aqui, né? Mas de conta que está certo. Então, essa altura aqui, ó, é a de 12 centímetros, correto? E qual que é esse valor aqui, olha? Completinho seria 18 e até aqui, ó, é 12. Então, o que falta para completar o 18 aqui? Falta 6. Então, a gente consegue montar aqui, olha, um outro triângulo retângulo, cujos dois valores de cateto eu conheço, e eu só preciso aplicar o teorema de Pitágoras para achar a hipotenusa x. Então, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 144 mais 36
x ao quadrado será igual... Deixa eu arrumar essa letra, tá muito... Então, vamos ter que x ao quadrado é igual a 180. 180 não tem raiz, mas a gente pode simplificar. X vai ser igual. Então, a gente vai pegar aqui 180 e vai fatorar, né? Dividir pelos números primos. Então, eu começo dividindo por 2, que é o número par, e o 2 é o nosso único número primo par. Então, 180 por 2 dá 90. 90 por 2 dá 45. 45 dá por 5, que dá 9. 9 dá por 3, que dá 3. 3 dá por 3, que dá 1. Então, nós temos aqui 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. O 2 ao quadrado e o 3 ao quadrado saem, né, do radical. Então, fica 2, que a raiz de 2 ao quadrado é 2, vezes 3, raiz de 5. Então, x vai ser igual a 6, raiz de 5. É a letra E. Então, letra E, 6 raiz de 5 centímetros. Questão número 8. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Então, aqui tem um esqueminha mostrando a inclinação da rampa, né? Uma inclinação que fica aí em torno de 20%, né? Então, ela depende, para cada metro medido na horizontal, tem-se x centímetros na vertical. Então, aqui, o x%, o problema lhe traz uma inclinação de 20%. A figura representa um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base, situada a 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Então, a gente está aqui com a rua, 2 metros abaixo tem a entrada da garagem e a distância entre o topo da rampa aqui na rua até chegar na porta da garagem é de 8 metros. A questão continua, fala que depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. A taxa da rampa dele aí, ó, ela tá, na verdade, se a gente for analisar, é uma taxa de 2 para 8. A altura né, do nível da rua até a garagem aqui, ó, vamos voltar lá na questão. Então, a altura do nível da rua até que a base, né, a porta da garagem, é de 2 metros para uma distância de 8 metros aqui, né, da rua até a porta da garagem. Então, tem uma razão de 2 para 8. Isso aqui, se a gente simplificar ou dividir, dá 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 0,25 ou 25%. Então, está realmente acima do limite que a prefeitura dessa cidade permite, que é de 20%. Então, o que a gente percebe é que essa altura aqui não pode ser 2. Ela tem que ser uma altura reduzida para essa distância de 8 metros. E aí, a gente tem que chegar uma altura que atinja os 20%, né? O 0,20 ou 0,2. Aqui a gente só precisa multiplicar cruzado, olha, é 0,20 sobre 1. Então, a altura vai ser 8 vezes 0,2. Isso aqui vai dar 1,60. Significa que a altura máxima que deveria ter aqui é 1,60 e não 2, né? Deixa eu consertar aqui que tá muito feio. Então, a altura aqui deve ser de 1,6 metros. Então, vai ter que levantar um pouco essa garagem, né? Então, na verdade, quando a gente vê aqui a diferença de 2 metros para 1,60, então são 40 centímetros aí que tem que ser elevado, né? Então, a questão mais correta aqui é elevar o nível da garagem em 40 centímetros. Então, a gente vê, né? Rebaixar a garagem não seria o caso, ela já está fora do padrão. Então, essa altura precisa diminuir, não aumentar. Se a gente rebaixasse a garagem,
estaria aumentando a distância. Manter o mesmo também não pode, porque a gente já viu que está 25% e está em desacordo com os 20% que a prefeitura permite, então só sobra as opções de elevar. A gente viu aqui fazendo as continhas que tem que elevar 40 centímetros, não é 50. Então, letra A é a correta. É isso aí, acho que é a nossa última questão, sim. Então, a gente termina aqui a semana 4 do PET volume 5 do primeiro ano. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando as correções aqui no canal, se inscrevam. Em breve vai ser lançado o PET volume 6 e a correção vai ser postada aqui. Obrigada a todos, bons estudos e até a próxima.